Quando tudo parece confuso, quase sempre a mente corre para fora em busca de respostas. Mas a verdade que poucos têm coragem de encarar é que a confusão não nasce da falta de caminhos. Ela nasce do excesso de ruído. Existe um momento silencioso na vida em que você percebe que está cansado de pensar, cansado de decidir, cansado de tentar entender tudo. E mesmo assim nada se organiza. Você acorda, cumpre o que precisa cumprir, responde mensagens, trabalha, conversa. Ri quando é esperado que ria, mas por dentro existe um emaranhado de pensamentos que não se resolvem. É como se sua mente estivesse sempre ligada, sempre ocupada, sempre tentando antecipar o próximo passo, mas incapaz de sentir clareza. E talvez o que você ainda não percebeu é que essa confusão não é sinal de incapacidade, nem de fraqueza, nem de falta de inteligência. Ela é, na maioria das vezes, o resultado direto de ter parado de se ouvir, porque ninguém se perde de si mesmo de uma vez. A gente se perde aos poucos, em concessões silenciosas, em decisões tomadas no automático, em escolhas feitas para agradar, evitar conflito ou simplesmente sobreviver. E quando você passa tempo demais sem se ouvir, a mente começa a gritar. Esse grito vem na forma de ansiedade, de irritação sem motivo, de cansaço que não passa, de uma sensação constante de que você deveria estar em outro lugar, vivendo outra vida, sendo outra pessoa, mas sem saber exatamente o que, onde ou como. E isso confunde. Confunde porque você foi ensinado a acreditar que pensar mais resolve tudo, quando na verdade pensar sem escutar só aumenta o barulho interno. Existe uma diferença profunda entre refletir e ruminar, entre observar e se perder nos próprios pensamentos. Quando você se escuta, existe direção. Quando você apenas pensa, existe confusão. A mente, quando não é guiada pela escuta interna, cria histórias, cenários, medos e exigências que não necessariamente correspondem à sua verdade. Ela começa a funcionar como um rádio desregulado, captando todas as frequências ao mesmo tempo. Opiniões alheias, expectativas sociais, comparações constantes, pressões invisíveis, tudo entra, pouco sai. E aí você começa a viver reativamente, reage ao que esperam de você, ao que dizem que é certo, ao que parece mais seguro, ao que evita dor imediata, mas reage sem perguntar a si mesmo se aquilo faz sentido. E viver sem se escutar é como dirigir sem olhar para o painel. Uma hora o combustível acaba, a temperatura sobe, algo quebra, e você não entende por quê. A confusão não aparece do nada. Ela é o aviso de que algo em você está sendo ignorado há tempo demais. Talvez você já tenha sentido isso. Aquela dificuldade de tomar decisões simples. Aquela sensação de peso antes de escolhas que antes pareciam naturais. Aquele incômodo constante que não se explica com palavras. Você tenta se distrair, tenta se ocupar, tenta se convencer de que é só uma fase, mas no fundo existe algo que pede atenção. Não é mais informação, não é mais motivação, não é mais pressão. É escuta. Escutar a si mesmo exige algo que hoje é raro, silêncio interno. E o silêncio assusta quem passou tempo demais fugindo de si. Porque quando tudo se cala, o que aparece não é imediatamente bonito ou confortável. Às vezes aparece cansaço, frustração, tristeza, raiva reprimida, sonhos esquecidos, desejos adiados. E muita gente prefere a confusão ao confronto com essas verdades internas. Mas a confusão cobra um preço alto. Ela drena energia, mina a autoestima, paralisa ações e cria a sensação constante de estar atrasado na própria vida. Existe uma mentira muito bem aceita socialmente que diz que ser forte é aguentar, que ser maduro é não sentir, que ser responsável é se adaptar a tudo. Aos poucos, essa mentalidade ensina você a desconfiar da própria percepção. Você começa a pensar demais porque parou de sentir. Começa a analisar tudo porque não confia mais na própria intuição. E quanto menos você confia em si, mais confuso tudo fica. A clareza não nasce do excesso de lógica.
Ela nasce do alinhamento interno. E alinhamento interno só acontece quando você se escuta sem julgamento, sem pressa e sem a necessidade imediata de consertar tudo. Escutar não é agir. Escutar é permitir que o que está dentro venha à tona. E isso exige coragem. Coragem de admitir que talvez você esteja vivendo uma vida que faz sentido para todos, menos para você. Coragem de reconhecer que algumas escolhas foram feitas por medo, não por verdade. Coragem de aceitar que você se distanciou de si mesmo tentando dar conta de tudo. Quando você para de se ouvir, algo curioso acontece. Você começa a viver mais na cabeça e menos no corpo. O corpo sempre sabe. Ele reage antes da mente entender. Ele avisa com tensão, com insônia, com falta de energia, com desconfortos aparentemente sem causa. O corpo é honesto. Ele não sabe fingir que está tudo bem quando não está. Mas se você ignora esses sinais, a mente assume o controle total e tenta organizar uma vida que já perdeu o contato com o essencial. A mente começa a impor rotinas, metas, obrigações e cobranças que parecem corretas no papel, mas que não nutrem por dentro. E quanto mais você tenta se encaixar nesse roteiro mental, mais distante fica da clareza que tanto procura. Porque clareza não é saber tudo. Clareza é saber o que importa. E só quem se escuta descobre isso. Talvez você esteja esperando um grande sinal, um evento transformador, uma resposta externa que organize tudo de uma vez. Mas a verdade é que a vida raramente grita, ela sussurra. E você só escuta se estiver presente. Estar presente é desacelerar o suficiente para perceber o que sente, o que pensa e, principalmente, o que evita sentir. Muitas pessoas confundem confusão com falta de capacidade, quando na verdade é falta de presença. Você não está confuso porque não sabe. Você está confuso porque não se permite saber. Porque saber exige assumir consequências. Exige dizer não para caminhos que não combinam mais com você. Exige decepcionar expectativas. Exige abandonar versões antigas de si mesmo, e isso assusta. Mas continuar confuso também dói. A diferença é que a dor da clareza liberta, enquanto a dor da confusão aprisiona. Existe um ponto na vida em que você percebe que pensar demais não resolve, planejar demais não resolve, se cobrar demais não resolve. Esse ponto chega quando o cansaço mental vira um cansaço existencial. Você sente que precisa parar, mas não sabe como. Sente que precisa mudar, mas não sabe o quê. E essa sensação pode ser o início de uma virada, se você entender o recado. O recado não é para fazer mais, é para ouvir mais. Não é para correr atrás de respostas, é para criar espaço para que elas apareçam. E respostas internas não surgem no meio do barulho. Elas surgem quando você se permite ficar consigo mesmo sem distrações, sem máscaras, sem o papel que você desempenha para o mundo. Ouvir a si mesmo não é um ato egoísta, é um ato de honestidade. Quando você não se escuta, acaba vivendo reativamente e pessoas reativas costumam se perder facilmente. Reagem ao medo, à culpa, à pressão, à comparação. E cada reação sem escuta afasta um pouco mais da própria verdade. Com o tempo, você já não sabe mais o que quer, só sabe o que deve. Já não sabe o que sente, só sabe o que é esperado que sinta. E essa desconexão interna cria uma confusão constante, porque você está tentando viver uma vida que não está alinhada com quem você é naquele momento. A clareza não está no futuro, nem em outra versão sua. Ela está disponível agora, no momento em que você decide se ouvir com respeito. Talvez você tenha medo do que vai encontrar se parar. Medo de perceber que precisa mudar algo importante. Medo de admitir que não está feliz como pensava. Medo de encarar escolhas adiadas. Esse medo é compreensível. Mas ignorar a própria voz não elimina o problema. Apenas o empurra para frente. E quanto mais você empurra, mais confuso tudo fica. Existe uma sabedoria silenciosa dentro de você que sempre soube o que precisa ser feito.
mas que foi sendo abafada pelo excesso de estímulos, opiniões e obrigações. Recuperar essa escuta não exige uma revolução imediata. Exige pequenos gestos de presença. Exige parar de fugir do silêncio. Exige respeitar os próprios limites. Exige observar sem julgar. E aos poucos, algo começa a se organizar. Não porque tudo se resolve, mas porque você começa a se alinhar. Quando você se escuta, decisões ficam mais simples, mesmo quando são difíceis. Caminhos se tornam mais claros, mesmo quando exigem coragem. Relações se ajustam, mesmo quando isso significa afastamentos. A clareza não elimina desafios, mas elimina a sensação de estar vivendo a vida errada. E essa sensação é o que mais adoece. Viver em conflito interno consome energia, rouba alegria e cria uma confusão que se espalha por todas as áreas. Mas quando você começa a se ouvir, algo se acalma. Não de forma imediata, não de forma mágica, mas de forma consistente. Você passa a confiar mais na própria percepção. Passa a dizer menos sim por medo e mais sim por verdade. Passa a reconhecer quando algo não faz sentido, mesmo que pareça certo aos olhos dos outros. Ouvir a si mesmo também significa aceitar que nem tudo precisa ser resolvido agora. A mente confusa quer respostas rápidas. A escuta profunda aceita processos. E processos exigem paciência, exigem gentileza consigo mesmo. Exigem abandonar a ideia de que você precisa ter tudo sob controle. A confusão muitas vezes é o sinal de que você tentou controlar demais, se adaptar demais, se moldar demais. E a clareza surge quando você solta um pouco essa rigidez e permite que a vida flua a partir de dentro, não apenas a partir de exigências externas. Existe uma força silenciosa em quem se escuta. Essa pessoa não precisa provar tanto, nem se explicar o tempo todo. Ela age com mais coerência, mesmo quando erra. Ela sabe voltar para si quando se perde. E se perder faz parte. O problema não é se perder, é não saber voltar. E o caminho de volta sempre começa pela escuta. Escutar o corpo, as emoções, os pensamentos recorrentes, os incômodos persistentes. Nada disso está aí por acaso. Tudo carrega informação. Ignorar essa informação gera confusão. Acolhê-la gera clareza. Talvez hoje você não precise de mais um plano, mais um conselho, mais uma técnica. Talvez você precise apenas se sentar em silêncio por alguns minutos e perguntar a si mesmo, com honestidade, o que em mim está pedindo atenção, o que eu venho evitando sentir. O que não faz mais sentido, mas eu continuo fazendo. Essas perguntas não exigem respostas imediatas, elas exigem escuta. E a escuta, quando acontece de verdade, começa a organizar o que parecia caótico. A confusão começa a perder força quando você para de lutar contra si mesmo. Existe um momento de virada em que você percebe que a clareza que tanto buscava fora sempre esteve disponível dentro, esperando apenas espaço. Espaço para existir, espaço para ser sentida, espaço para guiar. Esse momento não costuma ser barulhento. Ele é calmo, quase imperceptível, mas muda tudo. Porque a partir daí, mesmo em meio às incertezas, você se sente mais inteiro. E quando você está inteiro, a vida pode até ser desafiadora, mas deixa de ser confusa. Se você chegou até aqui, talvez algo em você já saiba disso. Talvez essa mensagem não esteja trazendo algo novo, mas lembrando algo que você já sentia e não conseguia nomear. E se for o caso, permita-se ouvir, permita-se desacelerar. Permita-se criar espaço. Se essa reflexão fez sentido para você, se em algum momento pareceu que essas palavras descreviam exatamente o que você vem sentindo, escreva nos comentários, eu começo a me ouvir. Isso não é para mim, é para você. É um compromisso silencioso consigo mesmo. Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe seu like para que mais pessoas que se sentem confusas encontrem esse espaço de calma. E se inscreva no canal para continuar essa jornada de clareza,
presença e reconexão. Às vezes, tudo que a mente precisa para se organizar é alguém que lembre você do óbvio esquecido quando você se escuta. A vida começa a fazer sentido de novo